interessante que é o seguinte, né? Ele fala assim, poxa, sempre em algum momento eu percebo que eu começo a perder um pouco... É mais ou menos assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas em algum momento uma nova mulher chega e me dá uma dobrada, né? Tipo assim, consegue tentar me convencer e por aí vai, né? Ele cede de alguma Ele acaba forma. cedendo. E eu falo, cara, queira ou não é um exercício. Porque o que acontece? Como ele tem mais ou menos a nossa faixa etária, né? Tem muito cara que tá aí dos 35, 30, 35, 40 anos, achando que namorar hoje é igual namorar quando o cara tinha 18 anos. E não é mais assim, queira ou não, né? Eu falo, cara, é mais ou menos. Mudou muita coisa, tá, gente? Mudou muita, muita, muita coisa. Então a gente vai chegar num outro ponto também que eu gosto de falar muito. Eu gosto de trazer umas modinhas que o povo tá falando, eu gosto de quebrar as modinhas no meio, né? Tipo assim, hoje você vê, por exemplo, muito homem, muita mulher falando sobre o papel do homem, que eu acho ótimo. E aí entram dois papéis que são super, super importantes, que chama de provisão e proteção. Provisão é você prover financeiramente, praticamente. Proteção é você proteger ela fisicamente de algum perigo. Todo mundo fala essa cartilha assim, ó, o homem tem que proteger e prover. E eu concordo. Eu falo, nunca discordei disso, eu falo disso aí já há um ano atrás. Eu falei, só que peraí, vamos um pouco mais a fundo na palavra, tá? Vamos mais um pouco a fundo numa visão que vocês não estão enxergando. Por exemplo, na minha visão, Thiago, provisão não é você dar uma bolsa de 5 mil reais pra uma mulher se você ganha 20. Porque isso é fácil. Ah, eu tô provendo pra minha mulher. Porque quando você fala pra mulher, eu quero um cara que provenha, ela quer um cara que ganha 20 que vai dar uma bolsa de 5 pra ela. Negativo. Provisão é o cara que ganha 2 e fala, os 2 é da família. Ninguém tem falado sobre isso, entendeu? A mulheradinha tá tudo aí falando sobre, o cara tem que prover. Prover o quê? Prover luxo? Primeiro o cara tem que prover o básico. Pra mim, o cara que realmente é provisor é o cara que tem 2 e fala, tá aqui, é nosso. E se tiver que tirar de mim, eu tiro de mim e dou pra você. Isso é provisão. Ninguém fala sobre isso. Mas isso é uma realidade, é o que mais acontece. Pois não é, mas não é o que estão tentando propagar hoje na questão da provisão, entendeu, Rodrigo? Então assim, ó, você vê hoje a mulher assim, eu quero o homem que provenha. Não, tá, mas o cara primeiro vai ter que prover o básico, depois o luxo. E ela tá procurando o cara que é provedor de coisas bonitas e gostosas, entendeu? Não tá errado, mas tem as duas realidades. Então quando você chega pra um cara que tá numa subida de vida, ele fala assim, cara, hoje eu tenho 5 mil pra prover. Ah, mas eu acho que você não vai dar certo, então eu vou procurar outro. Então os caras também enfrentam essa realidade de hoje. E eu vou agora na questão da proteção. Obviamente que assim, quanto você mede, Rodrigão? 98. Você tem 2 metros de altura, né? Você é um cara que não tem como a mulher não sentir protegida perto de ti fisicamente. Não tem como, né? Eu vou apertar tua mão aqui, eu tenho até medo de você esmagar meu dedo, velho, pra você ter uma ideia. Mas você tem essa questão, tipo, da proteção física, que é real. Eu já vou numa outra linha de proteção, que a mulherada também não enxerga. Proteção também é o seguinte. Você tá num relacionamento com o cara. E aí, por exemplo, a sua namorada que você acabou de conhecer, ela tem 2 amigas que usam droga, tá? O papel protetor do cara é falar, não quero que você ande com essas 2 meninas. Por quê? Porque é a tua saúde que tá em risco, é a tua segurança que tá em risco, é a minha imagem como teu namorado que tá em risco, então proteger não é só proteger fisicamente. Proteger é falar o seguinte, aqui é um terreno perigoso que eu não quero que você entre. Mas não por submissão forçada, mas por uma preocupação com a mulher que tá junto contigo. Fala, cara, se não tem um ato maior de amor do que esse, me fala qual que é, entendeu? Mas não é assim hoje? Depende, cara. Pra mim é um pouco óbvio isso aí, sabe? Eu com minha esposa, eu sou assim, pô, aqui vai dar ruim. Ó, isso aqui, mano, não vai por esse caminho aqui não, que depois você vai se arrepender. Porque você é das antigas, cara. É isso que eu te falo, Rodrigo. Assim, ó, o pessoal que é mais das antigas, que é mais conservador, teve uma base de valor sólido e tudo mais, isso pra nós é muito óbvio, né? Então, pra gente é muito simples. Mas você pega a geração que tá vindo agora, a maioria nem pensa dessa forma. A maioria nem tem noção de que é assim que funciona, entendeu? Então, por exemplo... Sim. Juro, velho. Juro. Real. Então, assim, por exemplo, hoje o cara, ele se sente acuado, por exemplo, em falar pra namorada dele que, olha, eu não me sinto confortável que você passe a noite, tipo, na casa da sua amiga. Porque sabe o que ele vai ouvir de volta? Você tá tentando me controlar, você é machista, você não me respeita. Você acha que a mulherada de hoje tá afim de respeitar homem? Não tá, cara, entendeu? Então, assim, por que o cara não fala?
Porque ele vai tomar uma invertida e fala assim, puta, mano, deixa quieto, melhor não falar. Não, mas assim, igual você tem sua mina lá. Não é problema ela passar a noite na casa de uma amiga. Ou é problema pra você ela passar a noite na casa de uma amiga? Cara, Ou depende da amiga? depende da amiga, velho. Entendeu? Eu acho. Exato, depende da amiga. E assim, a gente sempre deve ser um jogo muito aberto. Tô namorando, óbvio. Beijo, Paísa. Então, assim... É aquela coisa assim, cara. No fundo, a gente sabe quem pode fazer mal pro nosso parceiro. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se minha mulher visse, ela olhasse 2 caras, vocês 2 aqui, tá? A mulher bate o olho e fala assim, pô, puto, o Rodrigo é meu putanheiro, cara. Se o Thiago sair com ele, eu tenho certeza que esses 2 vão pra putaria. Mas o Robertinho é mais de boa, eu sei que vocês vão sair pra jantar, trocar uma ideia e falar de negócio. Ela vai falar pra mim, cara, eu não gosto do Rodrigo. Entendeu? Uhum. Aí eu vou perguntar por quê. Ah, eu não gosto dele. Pode até não falar o motivo. De onde não que ela gosto dele. conhece o Rodrigo? Para de graça, cara. Para de Filha da graça. puta, né? De onde que ela... Brincadeira, brincadeira. Minha mulher deixa eu andar com você, rapaz. Para de Porque graça. eu sou sério. A Bianca aqui não gosta. Essa foi boa, hein, Roberto? Fodeu você, Brincadeira, Rodrigão. brincadeira. Não, mas assim, já teve pessoas que minha esposa falou assim, mano, aqui, eu não quero que você, Exato. que você vai. Exato. Beleza, porra. Beleza. Sabe? Pra mim foi beleza. E eu entendi o caso dela na Exato. hora, entendeu? Eu entendi. E tá tudo certo, velho. Do mesmo jeito que se acontecesse da minha parte com ela, eu tenho certeza que ela ia entender. E mais do que entender, talvez se ela não entendesse, ela ia confiar no que eu estou falando. Olha que doido, talvez ela não entendesse, mas confiar, ela ia confiar, porque ela sabe que eu preocupo muito mais com ela e que eu tô pensando lá na frente. Talvez eu vi algo que ela não tenha visto. Pois é, por isso que eu já te falo. Por isso que eu te falo, tá, Rodrigo? Assim, ó. Você tem um relacionamento hoje que é o que eu chamo de relacionamento bacana e funcional. Eu não vejo outro relacionamento funcionar se não for dessa forma, entendeu? Mas é aquilo que eu te falo. Não pensa que o teu relacionamento ele é regra, porque hoje não é mais, entendeu? Então, você já deu um ótimo exemplo aí, tá? Se a mulher ela tá com um cara que ele faz o básico dele que ele tem que fazer, proteção, provisão, respeita ela, se preocupa em dar o melhor pra ela, tem uma coisa que acontece o seguinte, a gente como homem, a gente a gente tem um radar ligado pra perigo, pra situação perigosa. Ponto final. O que acontece muito no dia de hoje, por exemplo? É a mulher, por exemplo, assim, ó, você tá vendo que tem uma situação que vai dar merda, como você falou, podemos até trocar a situação, pode ser que não seja uma amiga, pode ser que seja alguma outra coisa, de repente ela quer fazer uma aplicação, ela quer pegar lá, tipo, 30 mil e aplicar em alguma coisa. Você fala assim, eu não me sinto confortável que você faça. Qual que deveria ser o papel da mulher que respeita o cara? Ó, eu quero entender o motivo. Você explica o motivo. Tá, eu não entendi o que você pensa, mas eu confio em você como meu marido. Entendeu? Porque no fundo é o seguinte, tá, Rodrigo? Assim, ó, o BO, no final, sempre vai pro homem. No geral, tá? Então, assim, sempre vai pro homem. Se ela perder os 30 pau de investimento, você vai ter que trabalhar dobrado depois pra pagar. Então, já que a responsabilidade final é do homem, é correto que a palavra final seja dele também. E que a mulher possa confiar. Mas não numa forma, como eu disse, opressora. Você vai sentar, você vai trocar uma ideia com a tua mulher, você vai analisar os cenários. Mas quando você falar, a gente vai por esse caminho, é por esse caminho que tem que ir. Entendeu? Só que a gente tá falando hoje sobre 2023, no momento que você tem uma porrada de N modelos de relacionamento que o pessoal fala que deve ser legal, N modelos de macho desconstruído que é bacana, e ninguém sabe mais como levar a parada, entendeu? Então assim, a tua visão, a do Robertinho é minha, pode ser a melhor de todas? Talvez não. Mas eu nunca vi uma visão diferente dessa que funciona. E se funciona, é na exceção, não é na regra. E você acha Entendeu? que os problemas maiores estão nos relacionamentos novos ou nos relacionamentos mais antigos, igual os nossos, por exemplo? Cara, Quem tá sofrendo mais com isso daí? Sendo muito realista, tá, gente? Eu vejo assim, ó, os relacionamentos têm problemas diferentes em fases diferentes com tempos de duração diferente. Então sempre tem problema de relacionamento, só que os problemas mudam um pouco, né? Então, por exemplo, sei lá, uma coisa que acontece num relacionamento que é mais antigo, pô, às vezes você
cai numa rotina, aquela coisa, tipo, cai numa rotina, aí você fala, pô, não sei se eu quero estar casado por mais 10 anos, mas, pô, dá aquela pesada, mas minha mulher é gente boa. O problema do relacionamento hoje, tá? Principalmente é o seguinte, é muito descartado. Descartável pra caralho. Então, assim, você não vê hoje... Mas são problemas diferentes na maioria São dos problemas casos. diferentes, exatamente, que são gerações diferentes, que têm ideias diferentes. Então, por exemplo, tá? Se você for pegar bem, por exemplo, sei lá, a base do seu pai, dos nossos pais de relacionamento, tá centrado nos avós, no geral, que é quem veio antes. E o nosso tá nos nossos pais. Então, se você já tem hoje, por exemplo, vamos colocar aí, tá? Se eu for colocar hoje aqui uma mulher, um casal, um homem e mulher de 40 anos que já tem filho, teve filho com 20, a ideia dessa menina ou desse cara de 20 anos agora, tudo que veio lá do bisavó, do bisavô pro avô, pro pai, aqui ela já não tem mais quase nada de referência tipo, do que é um relacionamento que pode funcionar, entendeu? O que ela vai ver? Meme de internet, TikTok, piadinha de traição com relação ao homem, um monte de filme de Netflix que normaliza a traição feminina, por exemplo. Então, assim, ela não tem mais uma visão, tipo, do que como que se relacionava no passado, entendeu? Sabe, eu te perguntei isso aí. Tem um amigo meu lá em Araguari, e da idade do Pedrão aí. O Pedrão deve estar aí com uns 24, 25 anos aí, mais ou menos. E esse cara tem um relacionamento. E ele tem uma casa própria, esse cara. E Ele é novão. Ele é novão, 25 anos. Ele tem uma casa dele que ficou de herança. É a casa do tio dele. Tá. E ele mora nessa casa. Então, relacionando com essa mina. E a mina começou a falar, ó, quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. A gente tem que ter uma casa junto, temos que ter uma casa junto. Ele tava me contando isso, né? Falei, pô, mano, você já tem uma casa, já? Ah, mas ela falou que essa casa não serve pra ela, porque não é a casa do nosso sonho, que a gente tem que construir a nossa casa, tudo, fazer a casa do jeitinho que a gente sonhou e tal. Mano, você tem condição de fazer isso? Não, tô ganhando mal, mas eu tô pensando em fazer um financiamento, que aí o que eu pago lá... Cara, eu fico um pouco preocupado, assim, onde que isso vai acabar, tá ligado? E, ó, estamos falando aí de uma diferença de idade, tipo, de 20 anos entre vocês dois, entendeu? É isso que eu falo. 20 anos. Por isso que eu te falo, não dá hoje, tá, Rodrigão? Você já ligou o alerta, você já sabe, assim, isso aqui não é... Se fosse na sua época, o que você ia fazer? Vamos ser sinceros. Não, eu falei pra esse cara, eu falei, mano, chama a mina, chama sua mina, junta a grana, velho. Exato. Junta a grana. Vamos fazer a nossa... Vamos fazer a nossa casa? Quanto que é a nossa casa? É 1 milhão. Então, vou pôr 2 mil todo mês e ela põe 2 mil todo mês. Exato. A hora que tiver com a grana, vocês vão lá e constroem a casa de vocês. Porque hoje a gente sabe que obra é um negócio complicado. Você começa, sabe lá quando acaba, né? Então é muito melhor você ter essa grana na mão e fazer esse investimento, que é um investimento que vai mudar a vida de vocês, né? E só que eu dei essa ideia e não serviu muito pra ele, porque ele falou que a mina quer urgência na parada e que realmente quer que ele pegue, vai lá e pega um financiamento e compre a casa e faça esse financiamento, entendeu? Até dei outra ideia pra ele, falei, mano, então aluga uma casa, eu acho que é melhor, você aluga a sua que você já tem, pega essa grana, aluga outra casa melhor, e aí vocês vão discutindo isso aí, amadurecendo essa ideia, porque é uma decisão extremamente importante na vida de um cara de 25 anos. Pra caralho. E você vê, você deu 2 ideias excelentes. Excelentes. E ele provavelmente vai pra uma terceira via que talvez ele se comprometa numa coisa que ele não precisa, entendeu? E aí essa é outra coisa também que a gente precisa falar sobre, né? Então assim, ó... Tá. Eu quero uma casa dos sonhos, né? Então eu tô vendo assim, velho, essa coisa... Eu vejo que teve essa questão da rede social, na minha visão, prejudicou muito a mulherada. Porque a mulherada compra muita mentira. Cara, na moral, se eu vejo um cara, sei lá, que maluco que é, tipo, sei lá, jogando dinheiro pro alto e não sei o quê, e aqui minha casa de aposta, assim, eu vou descobrir o que tem de errado com esse cara. Eu preciso descobrir, tem alguma coisa nessa conta desse cara, desse maluco na internet que não fecha ou dessa mina. A mulher não, a mulher só compra mentira sem questionar. Quando eu falo compra mentira, o que que é? Compra essa vida de luxo, compra esse conto de fadas. Só que aí tem um porém.
Na cabeça dela, o homem, ele seria... Cai no que eu falei pra vocês da provisão. Na cabeça dela, prover é prover o luxo e o estilo de vida que ela quer ter. Mas com o dinheiro do cara. Mas é fácil com o dinheiro do cara, né? É sempre muito mais fácil com o dinheiro do outro.